Boa noite a todos. Vamos dar início ao segundo dia do Fórum Institucional de Direitos do Paciente na Prática Assistencial. Eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos palestrantes e dos membros da banca. Hoje, como que vamos funcionar? Serão duas palestras e, em seguida, a mesa para discussão. Vocês que estão acompanhando pelo YouTube podem mandar as perguntas no chat do YouTube, que elas estão sendo acompanhadas e repassadas para a mesa, tá? A nossa primeira palestra vai ser o Dr. Munir Murad Júnior, ele vai falar de recusa ao tratamento versus autonomia do paciente. O Dr. Munir é médico oncologista e paliativista e mestre em Ciências da Saúde pelo FMG. A segunda palestra é a doutora Carla Vasconcelos Carvalho. O tema da palestra é Alta contra parecer médico e evasão. Aspectos práticos de prevenção e mediação. A doutora Carla é professora adjunta da Faculdade de Direito da UFMG, membro titular do Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG e membro do Departamento Científico de Bioética da Sociedade Mineira de Pediatria. Em seguida, os nossos moderadores de hoje serão o Dr. Fabiano Moraes Pereira, que é médico geriatra e paliativista, atual coordenador da equipe de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas, e o Dr. José Malon de Queiroz, que é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pediatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora e conselheiro do CRM desde 2008. Bom, então, para que a gente não tenha nenhum atraso, para que a gente consiga seguir os nossos horários, eu vou convidar o Dr. Munir para dar início à palestra dele. Abraço e eu espero que todos aproveitem esse evento. Compartilhando aqui, Joana. Confere para mim se deu certinho. Está compartilhado. Ah, joia. Obrigado. Eu queria agradecer. Deu tudo certo. Beleza. Achei que eu fosse ficar vendo alguém, não estou vendo, mas tudo bem. Eu queria agradecer, então, o convite, falar de um tema que eu gosto muito, numa instituição que me formou, cercado de amigos, então não tinha jeito de estar melhor, né, e matando saudade também, que estou numa fase de adaptação ainda, de não estar trabalhando aí com vocês. Agradeço demais o convite e a chance de participar de um evento, de um tema que me é tão caro. Então vamos lá, que, né, vai dar tempo da gente conversar sobre isso, é bem legal. Então, o tema autonomia do paciente, acho que a recusa ao tratamento entra dentro desse tema, né? Eu fico disponível no meu e-mail aí, se alguém precisar, eu estou à disposição. Então, se a gente entrar no PubMed ontem, eu fiz esse slide ontem, e entrar dentro do MESH, eu vou passar aqui, depois quem não souber me pergunta o que é isso, mas se a gente entrar dentro do MESH, vão ter várias categorias lá que definem, mas autonomia pessoal, né? É o mais próximo de autonomia do paciente, é um termo que foi incorporado ao PubMed em 2002, com esse conceito aí de liberdade, especialmente como se fosse uma independência moral. Um princípio ético que assegura a autonomia das pessoas deve ser respeitada. É o conceito que entrou em 2002 no PubMed. Você veja ali no gráfico à direita. Eu não sei se vocês veem o meu mouse. Alguém pode me responder aí? Dá para ver minha ponta? Sim, dá para ver. Beleza. Então você vê um grande crescimento do número de publicações com autonomia do paciente como se fosse o tema principal do artigo. Eu guardei, por exemplo, no ano de 81, a gente tinha 80 publicações. E no ano de 2021, 1.400, quase 1.500 publicações no ano. Então tem muita coisa para a gente ler a respeito, isso tem sido muito pensado, né, nos últimos 40, talvez nos últimos 50 anos, esse tema veio à tona de forma mais marcante, mais importante. Como a gente não vai ler, né, esses 1.500 artigos no ano, é impossível a leitura disso, eu sugiro talvez a leitura desses dois capítulos do Up to Date, que a gente estuda asma, a gente estuda hipertensão, estuda demência, estuda câncer de esôfago. Então a gente tem que estudar também como é que a gente avalia
questões éticas e questões de tomada de decisão. Eu acho que se a gente nos pautar aí pelo senso comum, se a gente não tiver técnica, se a gente não tiver método, nós estamos muito possivelmente abrindo mão do que nos é mais caro, que é o método científico. Então, estão aí 2 capítulos bem importantes, né? Esclarecimentos escritos por autores importantes também, com esclarecimentos muito relevantes sobre o tema. Quem não tiver tempo, quem não puder, por favor, só esse artigo aqui do JAMA de 2010 vai ser o centro essa imagem vai ser o centro da minha apresentação. Eu acho ela muito clara e intuitiva, onde num polo você teria 100% da decisão, do peso da decisão, tomada pelo médico. Ou seja, nesse polo aqui, a opinião, o papel do paciente na tomada de decisão é 0. No outro polo, a gente teria o paciente escolhendo tudo e a opinião do médico na tomada de decisão seria 0. Então, eu acho que quando a gente vai falar de autonomia, a gente está falando de decisão clínica compartilhada. E é claro que isso é um contínuo. É claro que nenhuma das vezes a gente pretende estar aqui, mas também não pretende estar aqui. É isso que eu quero falar. Eu não quero de forma nenhuma, eu acho que a gente não deve entregar o carimbo para ninguém, né? A gente não deve ser garçom, a gente não deve se render a uma medicina consumerista, onde existem uma tabela de procedimentos ou de medicações que podem ser oferecidas e que as pessoas vão escolher. E o médico seria, ou o profissional de saúde, seria a pessoa que oferece esse tipo de mercadoria. Também não acho que a gente deve ser um pai bravo ou um policial ditando e normatizando a vida das pessoas. Me parece muito razoável pensar que a gente atua nessa faixa de escolhas, onde eventualmente pesa mais a opinião do paciente, eventualmente pesa mais a opinião do médico, em alguns casos, igual vou mostrar como que se constrói isso, mas eu acho que nessa faixa cinza, onde se pondera e se recomenda uma decisão clínica compartilhada, eu acho que essa área é a área mais segura. Então, basicamente, os próximos minutos eu vou falar de métodos que nós vamos tentar nem ser garçom, nem ser policial dos nossos pacientes. Você pode falar, isso é só conversar bem. Se eu explicar bem as coisas, vai dar certo. Talvez isso seja metade dessa afirmação esteja certa. Comunicar é fundamental. Mas aqui está um estudo fundamental para quem gosta de comunicação, e eu não acho que nenhum médico pode não gostar de comunicação. Então, para todo mundo que atende pacientes, esse estudo é fundamental. Aqui os pacientes avaliam a capacidade de comunicação dos médicos em treinamento, e aqui os próprios médicos avaliam. Ou seja, o médico que se deu 9 ou 8 ali, teve um também, o paciente falou, não, esse cara é bom. Entendeu o que é o gráfico? E teve esse coitado aqui que falou, eu sou ruim, e o paciente falou, esse cara é ruim também. E você veja que qual a relação entre o médico falar que ele mesmo é bom e o paciente falar que ele é bom? Nenhuma. Não há nenhuma relação. Tinha que ter uma reta aqui, ou uma reta ao contrário, né? Mas não tem nada. Né? Não há nenhum padrão de correlação, então a gente não se percebe como bons comunicadores ou como maus comunicadores. O que eu estou querendo mostrar com essa figura é que isso aqui não é intuitivo, tem técnica. E se tem técnica, a gente tem que aprender. E está aqui algumas coisas que me ensinaram. Isso o Vital Talk a gente tem ele como aplicativo, tem ele como curso, várias dicas e vários fluxogramas de como pensar as conversas. Eu acho bem esclarecedor o Vital Talk, é uma ferramenta muito útil. Eu acho que uma ferramenta resumo não funcionaria sem livros, a gente tem diversos livros. Eu deixei esse primeiro tratado aí de comunicação em oncologia e cuidado paliativo, ele é maior ou tão grande quanto o livro de cuidado paliativo, é um calhau mesmo, esse primeiro de Oxford aí. Os outros 2 livros são menores e são livros muito bons, eu gosto muito desse último aqui, me ajudou bastante. Esse aqui é um clássico também. Acho que a gente teria uma infinitude de literatura aí sobre como comunicar, e eu acho que o problema não é a falta de literatura, não. Acho que o problema é a falta de leitura mesmo e de pensar
que isso é intuitivo, que a gente nasce fazendo, que isso não é uma capacidade aprendida e ensinada, uma habilidade que se aprende e se ensina. Comunicação é uma habilidade que se aprende e se ensina. Dito isso, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente vai pensar na autonomia do paciente, que se a gente não acreditar realmente no direito do paciente ser autônomo, de se determinar, ter técnica para fazer isso é ter técnica para enganar os outros. E isso não tem sentido, essa manipulação descarada. Então a gente tem que entender por quê e de onde vem a ideia, pelo menos de onde vem a ideia moderna. Isso não é na área, por isso que vai ser o único slide que eu vou ler. Mas esse autor, Norberto Bobbio, obviamente não é a única referência no tema, mas é uma grande referência no tema nesse livro, A Era dos Direitos. Ele determina uma mudança com a Revolução Francesa e com as revoluções burguesas, que delimitam os direitos do homem, a democracia e a paz, dizendo que são 3 momentos necessários do mesmo movimento histórico. Sem direitos do homem ser conhecidos e protegidos, não há democracia. E sem democracia, não existem condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos. E os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Então, acho que essa transição, muito em grande parte assumida pelo Bobbio na Revolução Francesa, quando o rei perde o seu papel, os cidadãos, os súditos se transformam em cidadãos, é onde a gente tem, com a queda da Bastilha, o primeiro documento sobre direitos humanos, e é aqui que o Bobbio termina a introdução do livro dele, um direito ainda mais substancial e originário, o direito do indivíduo de não ser oprimido, ou seja, de gozar de algumas liberdades fundamentais. Fundamentais porque são naturais, e naturais porque cabem ao homem enquanto tal, e não dependem do beneplácito do soberano. É assim que o Bobbio vai terminando a introdução desse livro e vai explicar as revoluções burguesas. Então, eu acho que se a gente não entende isso, a gente começa a pensar em seres humanos distintos, uns com mais direito e outros com menos direitos. Eu acho que a base do Estado da qual a gente faz parte, a gente participa hoje, vem dessa mudança onde os homens passaram de ser súditos e se tornaram cidadãos, quando os reis perderam seus direitos divinos. Né? Então, de lá para cá, né, da Revolução Francesa até 1799, a queda da Bastilha 1789, os 10 anos de Revolução, até 1970, eu acho que a medicina, em raríssimos momentos, eu não sou um grande historiador da medicina, mas foi nos anos 70 que a gente teve esse boom de casos, eu trouxe aqui alguns casos, e eu não vou passar por eles, de pessoas que reclamaram esse direito de recusar o tratamento e de morrer sem que a medicina causasse aos pacientes mais sofrimento. Esse caso da Beth Rowling é muito famoso porque ela é filha da Ian Rowling, que é a paciente que estava sofrendo com câncer de ovário, e a Beth Rowling propiciou a morte digna da mãe, e com vários desdobramentos éticos e na imprensa leiga e na medicina. E eu acho que são casos que a gente tem que aprender com os erros do passado para a gente não repetir esses erros no presente, para a gente entender melhor o direito das pessoas e como elas acham que elas podem viver melhor e viver com mais dignidade, e como a gente pode ajudar as pessoas nesse intuito. Eu acho que essa tabela, esse framework desenvolvido por um brasileiro, posso dizer que meu amigo Daniel, ajuda muito a gente a pensar e organiza aqui tudo que eu vou trazer agora aqui. A ordem é fundamental na organização do pensamento. Quando a gente vai tomar uma decisão séria como essa que nós estamos tomando, acho que o primeiro princípio que a gente deve levar em consideração igual ele escreveu ali, a ética da acurácia. E a ética da acurácia leva os valores da biologia e do tratamento e das doenças. Então, a ferramenta que a gente usa é a medicina baseada em evidência. Mas esse é só o primeiro círculo, a primeira esfera, a ética da acurácia, a biologia, a medicina baseada em evidência. Num círculo um pouco mais amplo, a gente sai da biologia e vai para a biografia. A gente deixa de tratar a doença e a gente passa a tratar as pessoas com a doença. E é fundamental que a gente passe
desse círculo mais simples para um círculo mais amplo. E depois para um círculo ainda mais amplo, que a gente tem que ter um entendimento estrutural e um conhecimento institucional para eu conhecer a equipe que eu estou trabalhando, para eu conhecer as relações com o acesso aqui às medicações, aqui às drogas, para eu conseguir, depois de considerado a biologia, considerada a biografia, considerada a equipe multidisciplinar, considerado o acesso às medicações, no quarto degrau, a gente tomar uma decisão, uma deliberação que leve em conta essas outras três. Eu acho esse jeito de pensar processos difíceis em pacientes seriamente doentes muito eficaz, porque evita muito ruído que pode ter na comunicação. Essa é a primeira forma de pensar que eu queria deixar claro. E aí, se eu falei que a autonomia só pode ser respeitada se a gente pensar ela de forma social, como ela aconteceu no pós-Revolução Francesa, a gente tem que ter um construto social, político, que dê condições para os seres humanos serem autônomos. A gente tem que ter também um construto biológico, cerebral, que nos faça entender o outro. E eu acho que aqui cabe uma aula sobre empatia e compaixão. É um tema que tem me despertado muita curiosidade. Acho que foi a coisa que eu mais li aí nos últimos meses, foi como que a gente desperta empatia e compaixão, mas pelo tempo eu vou colocar só esse slide. Isso é um estudo que mostra que a gente usa áreas sensitivas quando a gente tem empatia. Quando a gente entende o outro, a gente usa áreas primárias e sensitivas do cérebro. E quando a gente vai agir com compaixão, a gente usa áreas motoras ou pré-motoras. E a gente só ativa essas áreas motoras ou pré-motoras depois que a gente usou as áreas sensitivas. Então é impossível ter compaixão sem ter empatia. A gente só vai agir para o bem do outro se a gente sentir por espelho. E sentir por espelho é ser empático. Só que isso pode causar dor. Sentir por espelho pode causar doença. O jeito de tratar essa doença empática é atuar. E atuando, se atua por compaixão. É isso que está nos centros motores e pré-motores. Esse estudo com ressonância funcional mostra isso. E falam que quando você treina as pessoas a utilizar essa via, saindo da areazinha vermelha, indo para a areazinha azul, saindo da sensação empática, indo para a atuação compassiva, você aumenta a resiliência, aumenta a felicidade no trabalho das pessoas. E a gente sabe, esse livro eu sugiro muita leitura, Compassionomics, a gente sabe que quando a gente coloca de forma treinada e estruturada atitudes compassivas na nossa instituição, no nosso jeito de trabalhar, a gente melhora o resultado de saúde mesmo. Reduz a analgesia, melhora a sobrevida, melhora o controle de sintoma, melhora a experiência do paciente, diminui o tempo de internação, melhora a experiência do trabalhador, diminui erro de prescrição, diminui judicialização contra a equipe de saúde e torna os custos muito mais sustentáveis, diminui custo fútil em saúde. Então, é uma coisa que eu acho muito importante. Então, o que eu falei até agora é que nós temos um construto social e um construto neuroanatômico que nos dá a capacidade de ser compassivos depois de sermos empáticos. E esse tipo de atuação, primeiramente empática e depois compassiva, é o que vai propiciar que a gente entenda o outro e que a gente que a gente permita a decisão autônoma. Esse aqui, para mim, é o cerne da apresentação, essa figura do pêndulo. Quando a gente se depara com uma avaliação prognóstica, a gente oscila entre uma visão mais realista e uma visão mais otimista. A gente oscila entre esperança e medo. Esse é o pêndulo. E você pode falar, mas o que isso tem a ver com autonomia? Avaliação prognóstica é uma coisa que a gente fala em medicina, mas qualquer avaliação de futuro nos dá uma sensação de perda iminente. E a sensação de perda iminente nos dá medo e esperança que ela não ocorra. Então, o que eu acho que um médico que está ajudando o paciente a lidar com uma situação difícil faz é colocar essas duas sensações juntas na mente, sem antagonizar. É ter medo e esperança ao mesmo tempo. É entender que a gente é natural e em toda a mente humana isso acontece. Quando a gente está falando de um medo, de alguma coisa que pode acontecer
num acidente de carro, na rodovia, ou quando a gente está falando, quando a gente vai fazer uma tomografia para ver se a doença melhorou ou piorou. Qualquer sensação quanto ao futuro vai nos levar a esse pêndulo dicotômico de esperança e medo. Acho muito interessante mostrar que quem descreveu isso é um casal de holandeses, que você vai ter sempre um polo orientado para a perda, onde tem o luto ou o luto antecipatório, onde tem quebra de vínculo, onde tem negação, e um núcleo desse pêndulo ligado para reconexões, ligado para mudanças de vida, fazer novas coisas, saída do luto, e a gente vai oscilar nisso. E é normal que se oscile. E nós, médicos, lidamos muito mal quando a gente vê esperança demais. Olha só, quando um paciente ou familiar recebe uma notícia, ele pode reagir com esperança. Tá tudo bem. Só que aí eu falo, nossa, a Joana vai vir aqui de tarde, vai ver esse familiar morrendo de esperança aqui, e eu fico morrendo de medo, porque fui eu que não comuniquei bem, porque eu falei que era uma doença grave e ela não entendeu, então eu vou lá e bato na esperança da paciente, e a gente fica brigando, ela no polo da esperança e eu no polo do medo. Tá dando para entender o que eu estou falando? E isso é terrível. Eu não sei se isso aqui, para mim, é o cerne da aula. Eu perguntei, eu queria mesmo uma resposta. Deu para acompanhar que um ciclozinho aqui é uma pessoa, é o paciente ou familiar, e aqui é o médico, e fica impossível deles conversarem? Sim. Sim. Deu para entender bem. Eu acho esse construto genial, eu adoro esse casal de holandeses, acho que eles resolveram uma questão importante, e quando você coloca uma equipe aqui no meio, o que eu acho que o profissional que está ajudando a tomada de decisão vai fazer é fazer um malabares com esse monte de gente, tentando colocar todo mundo no mesmo passo, e a gente não ter medo de esperança. Quando a gente tem uma esperança muito maior do que o esperado, é porque é o único jeito que a pessoa teve de lidar com aquela situação tão assustadora para ela. Quando você tem muita esperança, é porque você tem muito medo escondido. Você não vai lá quebrar a esperança. Você vai lá e toma conta do medo. Você vai lá e acolhe o medo. Você vai lá e valida o medo. Aí o pêndulo diminui um pouco a energia e a esperança cai por conseguinte para um nível mais baixo um pouco. Você não quebra o que a pessoa tem, que ela estruturou para ela. Você ajuda na outra ponta. Você reduz o seu medo, reduzindo o dela. Entendeu? E reduz o da equipe. E diminui. Quando você consegue fazer isso, é igual drenar pus numa ferida. Melhora a energia de todo mundo. Fazer esse malabares aqui com 2 pessoas é difícil, com 6 é bem complicado. Então lembra desse modelo aqui, que eu acho que ele ajuda demais, que a gente oscila entre esperança e medo, e isso é normal. Estou falando de emoção, vocês vão entender por quê, porque não tem jeito de tomar decisão sem identificar as emoções. Quem falou isso foi um gênio, a gente conhece ele pela evolução, mas logo depois de ter escrito sobre a evolução das espécies, ele escreveu um segundo livro, que é uma segunda obra-prima, que é a expressão das emoções dos homens e dos animais. Esse slide eu fiz ontem, e ele está aqui recomendo todo mundo ter o livro, viu? Está R$42 na Amazon. E é um calhauzinho, eu acho que não vale a leitura toda dele, a não sei que você seja muito interessado por isso, mas o papel da expressão das emoções na evolução é tão importante quanto o papel dos genes. Então, as espécies tiveram o caminho que tiveram porque conseguiram expressar emoções, e isso ajuda na tomada de decisão de forma muito rápida e, por vezes, muito eficaz. E o Davi começou a estudar e ele falou que tinha algumas, nesse livro ele fala que a gente tem 6 emoções básicas. E aí tem um segundo estudante do Davi, que eu esqueci o nome, e o terceiro estudante do Davi é o Paul Ekman, que publicou um monte de coisas sobre leitura facial. Tudo que a gente sabe sobre leitura facial e expressão de emoções foi o Paul Ekman que estudou com inteligência artificial. E ele estudou tanto que ele deu consultoria. Então, o neto do Darwin é o cara que vendeu como que as emoções funcionam para a Disney fazer o Divertidamente. Quem não viu o Divertidamente, veja. É bem legal um filme com as emoções, 5 emoções básicas. Eles tiraram o flushing, o blushing, que é se rosar, né? O Darwin descreveu isso como a única
expressão humana, além dos básicos tristeza, alegria, raiva, medo e nojo. O Darwin descreveu o blushing, que foi um preditor de sobrevida, por despertar muito afeto em quem fica rosado. Então, e é só nos homens que acontece o blushing. Então, foram essas as expressões básicas, e acho que vocês entenderam. O Darwin começou a estudar isso, um segundo estudante dele, que me fugiu o nome, e o Paul Ekman atualizou isso tudo, publicou muita coisa, muita publicação do Ekman na Nature, e logo depois ele é dono de algumas empresas que dão consultoria. Então, várias figurinhas que você vê de videogame é o Paul Ekman que está fazendo, lendo faces, e o Divertidamente é uma aula sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar de emoção, porque na hora que a gente for tomar a decisão, junto com os pacientes, eles vão estar cheios de emoções, a gente tem que aprender a lidar com elas. Além de lidar com uma mente cheia de emoção, a gente vai lidar, e eu escolhi aqui 3 estudos que eu acho que são muito representativos dos viéses cognitivos que as mentes vão estar também na hora de tomar a decisão. Esse estudo aqui é muito interessante. Os caras, lembra aquele joguinho Pac-Man? É basicamente isso, é um estudo sobre o Pac-Man, só que com ressonância funcional. Os caras estavam vendo que área do cérebro que funcionava na medida que você jogava Pac-Man e o predador vinha te pegar. Quanto mais difícil ficava o jogo, menos lobo pré-frontal o jogador utilizava e mais substância cinzenta periarquidutal o cara usava. Eles iam dificultando o jogo para você não conseguir traçar estratégia, para já vir logo o predador e matar o seu personagem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fabiano, Bela? Então, entendendo bem. Porque agora não tem figura do que eu estou falando, só tem as imagens aí. Mas o que esse estudo de ressonância funcional está mostrando é que quanto mais no aperto você está, menos lobo frontal você usa. Quanto menos aperto, mais lobo frontal, mais pensamento estratégico. Quanto mais o bichinho chega perto de você, menos você liga seu pré-frontal, mais você usa essa substância cinzenta periarquidutal, que é muito primitiva, e você começa a utilizar coisas de reação de luta-fuga. E você perde o jogo. No desespero. Você parou de traçar estratégia. Na hora que o oncologista fala é câncer, na hora que o cirurgião fala tem que transplantar, você acha que está usando o quê? Substância cinzenta periarquidutal ou você está usando lobo frontal? Oi? Não, nada frontal, é arquidutal. Usa periarquidutal. Isso é medo completo. Você não está fazendo mais nada. Né? Então, essa hora que você deu a notícia, que você apagou o lobo frontal da pessoa, você não pergunta mais nada para ela. Espera. Tem que abaixar o cortisol. Essa hora que 5 segundos fazem muita diferença. É nessa hora que ela está te ouvindo, igual a professora do Charlie Brown está te ouvindo. Igual o Charlie Brown ouve a professora. Não está entrando nada. Depois você sai de uma conversa dessa e fala, paciente não entendeu. Não entendeu mesmo. Não entendeu mesmo. O cérebro muda a função. Esse é o primeiro estudo que eu queria mostrar. Um segundo, tão importante quanto, sobre dissonância cognitiva, eu acho genial. Eu vou aproveitar que o Fabiano está falando, vou perguntar para ele para a gente ir vendo. É o seguinte, eles listam nesse estudo aqui um monte de estudos, mas eu vou falar dos nomes. Eles dão uma lista de nome para as pessoas e pedem para elas ranquearem quais nomes você julga muito bom, de 0 a 10, quanto maior o número, mais você gosta do nome, para ser o eventual nome do seu filho. Aí as pessoas ranqueiam lá e tem várias outras perguntas, mas o que interessa é essa. Aí no meio de 10 perguntas lá, eles voltam com a pergunta, é um questionário digital, eles voltam com 2 nomes que você deu a mesma nota, e nem uma nota muito boa, nem uma nota muito ruim, ou seja, uma nota 6, por exemplo. Você deu Paulo e Pedro nota 6, ou seja, para você tanto faz seu filho chamar Paulo ou chamar Pedro. Só que agora eles falam assim, escolhe, seu filho vai chamar Paulo ou Pedro. Deu para entender até aí? Você deu 6 para os 2. Deu tranquilo, aí você tem que escolher, você fala, Paulo, meu filho vai chamar Paulo. Beleza, segue o jogo, mais perguntas.
Aí depois volta, dá uma nota para Paulo e dá uma nota para Pedro. Aí você dá uma nota altíssima para Paulo e uma nota bem baixa para Pedro, para justificar a sua escolha. Agora que passou a hora, agora que você fez uma escolha não racional, você usa a razão para distorcer a realidade. Para você falar, não, eu gosto muito mais de Paulo. É claro que eu gosto de Paulo. Para você ficar tranquilo. Imagina essas duas coisas em sequência. Você pergunta na hora errada, o cara escolhe um treco sem usar o cérebro, e agora que ele pode usar o cérebro, ele vai usar o cérebro só para manter a decisão que ele tomou na hora errada. É muito impressionante. A gente faz isso no corredor o tempo todo. Que meio assustador. Passamos por escolher os nomes, que a gente usa a razão para justificar o que a gente já tinha escolhido. Ou seja, você não usou a razão na hora de escolher e agora está usando a razão para justificar a sua escolha. E tem um terceiro estudo rapidíssimo aqui. Você dá R$50 para a pessoa, $50, aqui é a mesma intervenção, só que você oferece para ela troca, né? Você quer perder 20 ou você quer apostar? E você quer manter 20, desculpa, eu falei errado. Você dá 50 e pergunta, quer manter 20 ou quer apostar? E na situação B, você dá $50 para ela e pergunta, você quer perder 30 ou você quer apostar? É a mesma coisa. Para quem tem 50, manter 20 ou perder 30 é a mesma opção. Só que as pessoas, quando se oferece perder 30, elas vão na aposta muito mais frequentemente. A gente tem ojeriza à perda. E a gente cai em todos os viés de enquadramento que na nossa cabeça parece ser perda. Então, olha só, uma situação de medo, onde está te oferecendo uma perda. Se isso não é a nossa discussão sobre prognóstico, nada mais é. Olha a armadilha que a gente colocou. Emoção lá no talo e um monte de viés cognitivo. Oferecendo menos, oferecendo o que o paciente ou o familiar pode entender como menos, quando a gente está discutindo prognóstico, fala, como assim você não vai começar um novo ciclo de antibiótico? Como assim você não vai reanimar? Então você tem um jeito de falar muito mal, que você apresenta cuidado paliativo como menos, e a gente está numa sociedade que entende erradamente cuidado paliativo como menos, ou seja, você vai ter o viés de perda, você vai ter esse medo ligado na hora, que você não vai interpretar como medo e vai continuar falando, e você vai ter viés de confirmação depois para tomada de decisão. Uma saída disso é você ser treinado a lidar com a emoção. Aqui nós temos, eu vou passar rapidinho, mas nós temos um acróstico que chama NURSE. Ó. São algumas coisas que você deve fazer quando o paciente mostra emoção. Na hora que o paciente mostra emoção, tá tudo bem, é normal. Você não tem que ter medo de emoção. Você tem várias coisas que pode fazer, como entrevista, quando a emoção aparece. Você nomeia a emoção sua e do paciente. Você mostra que você entendeu a emoção. Você mostra respeito por aquela situação. Você mostra suporte e apoio por aquela situação. E você explora mais aquela emoção para você entender seu paciente. Eu não vou passar aqui sobre todos os passos do NURSE, mas eu acho essa uma ferramenta incrível, por isso que ela está aqui com essa marquinha que eu fui colocando, que eu acho que todo mundo que estiver passando pela essa apresentação vai pegando aí o que for dessa marquinha ali, porque são ferramentas boas que eu coloquei. De novo, parou de passar, cara. Não consigo passar os slides. Só fecha a sua apresentação e volta. E tenta. Tá. Para de compartilhar, Existe. fecha ela e abre. Compartilhar. Vamos lá. Aí foi. E aqui é o finalzinho que eu queria falar para vocês. Olha que coisa. Se a gente juntar tudo que eu já li sobre comunicação, eu acho que na hora que a gente for tomar uma decisão clínica compartilhada, eu acho que a gente deveria passar por 3 níveis. Isso não é meu, isso eu vi uma construção de um grupo de Harvard, junto com o grupo dos filhos libaneses, construindo essa ferramenta. E talvez isso seja o que une todas as ferramentas de comunicação que eu já vi. Um nível 1, que você estabelece confiança. Eu poderia falar, assim, um tempo longo de item por item aqui, mas eu vou passar rápido. Eu acho que a gente deve prestar muita atenção nisso. Primeiro, você estabelece confiança. Olho no olho é fundamental e dizer
que você não vai mentir, que você está ali do lado e que a conversa é honesta e franca, já melhora muito o nível de consciência, o nível de confiança, e você perde muito pouco tempo com isso. Depois disso, você não vai falar de tratamento. Quando você vai para essas conversas, é igual ir para uma cirurgia. O cara não tem plano por plano para ele dissecar. Aqui também você tem plano por plano. E depois de estabelecida a confiança, o próximo plano é sintonia emocional. Você vai ter uma escuta empática, ativa do que ele está falando. Você vai responder as emoções com aquele nurse, pelo menos, que eu falei. E tem outras técnicas de responder a emoção. Depois que a emoção tiver abaixado, que a pessoa estiver ouvindo de novo, que você já conseguir identificar emoção e conseguir identificar aqueles viés cognitivos, aí você passa por uma sincronia cognitiva. E assim, nós estamos interessados nela, mas você tem que passar por essas coisas, senão vai dar errado. Tem que ser na ordem. E aí você começa como se estivesse fazendo uma redação de segundo grau. Onde que nós estamos? E onde nós estamos é diagnóstico e prognóstico. Dado isso, a gente tem esses riscos para frente. Me conta o que é importante para você. Me conta o que é sofrimento. E aí a pessoa fala. E aí, depois que você fez essas duas primeiras linhas ali, onde estamos e onde vamos? Riscos para frente. E o que é importante? Aí você marca para onde você vai. Objetivo de cuidado. E só depois, como chegar até lá. Como chegar até lá é decidir se vai entubar. Como chegar até lá é decidir se vai dar mais um antibiótico. Você só discute se você vai de carro ou de ônibus ou de bicicleta depois que você decidiu. Se você vai para o centro da cidade ou se você vai para Londres. Não tem sentido discutir se bicicleta é melhor do que avião se você não decidiu para onde que você está indo. É a última coisa que eu vou passar. A gente tem que saber o que é plano avançado de cuidado. E plano avançado de cuidado é isso aqui. Determinar os objetivos do cuidado. Considerando a biologia e a biografia. E para conhecer a biografia, tem que ter tempo e técnica para conversar com as pessoas. Quando a gente tem tempo e técnica, a gente estabelece o porquê, ao invés de quais tratamentos. Você não vai conversar sobre dialisar. Você vai dialisar sobre porquê ir para o CTI. Quando a gente estabelece o porquê, ao invés de quais tratamentos o paciente aceita ou recusa, a gente dá a oportunidade de compreender melhor a visão de mundo do paciente. E assim a gente protege a autonomia dele. Quando a gente expõe ele a decidir coisas que ele não conhece, aí ele não está sendo autônomo. E aí eu queria passar só mais uma coisa aqui, que é na hora que você vai defender a autonomia dele, você tem que passar por essas 4 etapas de novo. Entendimento é ele saber que ele tem diabetes, que diabetes é a glicose alta no sangue, que a glicose alta no sangue gruda nas artérias e que o sangue flui pior por essas artérias entupidas pela glicose e pelos lípides. Isso é entendimento. Eu estou passando para o terceiro que todo mundo confunde, que é a apreciação. A apreciação é ele conseguir pegar o entendimento e falar o que está acontecendo com ele. Para ele ter autonomia, ele tem que ter entendimento e apreciação. Depois que ele teve entendimento da coisa e apreciação, ou seja, a capacidade de explicar aquelas informações, como que elas se aplicam a ele é capaz de raciocinar. E o que é raciocinar? É entender como que ele vai tomar a escolha. E para você ver se ele está escolhendo bem, ele vai falar, repito, ele vai falar bem da não escolha e mal da escolha. Se ele prefere Coca-Cola, ele tem que falar mal da Coca-Cola e bem do Guaraná. Se ele falar bem do Guaraná e mal da Coca e escolher a Coca, é porque a capacidade de autonomia dele está boa. Deu para entender o que eu estou falando? E a última coisa, que é a mais fácil, é a expressão da escolha. Então, quando a gente vai avaliar a capacidade de autonomia dos pacientes, nós temos que passar por esses 4 itens aí. Entendimento, expressão de escolha, apreciação e racionalização. Acho que isso é fundamental quando a gente vai construir essa coisa junto com o paciente. Aqui dá um artigo, passa muito perto, o mnemônico deles, está publicado no chat, chama Curves. É um jeito fácil de lembrar dessas características que a decisão autônoma deve ter. Eu volto à figura inicial, onde a gente não deve ser nem garçom, eu acho que vocês entenderam bem isso, acho que ficou claro, e nem policial dos pacientes, e que a gente deve atuar nessa faixa. Para a gente atuar nessa faixa, o que o médico faz como especialista é dominar muito bem as opções médicas
e ter técnica, ter tática, ter bisturi verbal para entender objetivos e valores dos pacientes e cruzar essas duas coisas numa recomendação. É isso que é uma tomada de decisão compartilhada. Aqui está muito parecido, o médico conhece as opções e os prognósticos e a gente vai ver com o paciente ou com o proxy dele, com o representante dele, não é o que o representante acha que deve fazer, é o que o representante, que conhece bem o paciente, acha que o paciente gostaria que fosse feito. Feito isso, a gente sintetiza uma recomendação. Aqui, ó, a gente está tratando de alguém com DPOC, a gente, equipe, eu, fisioterapeuta, cirurgião torácico, pneumologista, nós decidimos, em portas fechadas, depois de brigar muito e conversar bem em equipe, a gente decidiu, entre nós, que oxigênio, ressuscitação volêmica, hóspice, BIPAP, anticoagulação e antibiótico está apropriado para esse cara. E talvez não esteja apropriado para esse paciente transplante de pulmão, intubação, massagem cardiovascular, mas depois de decidido isso entre a gente, nós vamos explicar para o paciente e ver quais são os objetivos daquele paciente. No exemplo aqui, Dave. Depois de ter feito isso, a gente monta um plano avançado de cuidado. Isso é o plano avançado de cuidado, isso é uma decisão clínica compartilhada. Quanto mais preciso o diagnóstico e quanto mais claro o pouco risco que se corre, um pouco mais de paternalismo, sem dar no extremo, um pouco mais de força na recomendação nós vamos dar. Quanto menos preciso for o prognóstico, mais na faixa mais clara aqui nós vamos estar respeitando um pouco a autonomia. Claro, sem nunca ser pai, sem nunca ser garçom. Eu queria só lembrar que existe o termo fútil, e ninguém vai fazer nada fútil. Fútil é aquela intervenção que não tem capacidade de atingir um fim biológico. Ou seja, sei lá, ligar uma luz vermelha para melhorar a pressão arterial não tem razão biológica de acontecer. Então isso é fútil. Isso a gente não precisa fazer. Agora, dar noradrenalina para aumentar a pressão, dialisar para baixar o potássio, isso não é fútil. Isso pode ser clinicamente inapropriado. A maioria das nossas discussões se dá por situações clinicamente apropriadas ou não. E aí a gente tem que ter muita leveza para entender os motivos pelos quais nós estamos tendo essa dúvida, para entender o melhor interesse para aquele paciente. E a gente vai evitar coisas clinicamente inapropriadas. E, eventualmente, na dúvida, a gente cede, faz um trial. E se aquele trial der errado, o que era clinicamente inapropriado passa a ser fútil. Aí você para de fazer. Essa ideia é muito boa também. Eu só queria deixar aqui as referências para o que é clinicamente apropriado e o que não é. Eu sei que eu já estourei o tempo. E aqui a ordem importa, e é aqui que eu paro. A gente compartilha o diagnóstico, depois a gente compartilha o prognóstico. Quando a gente faz isso, a gente desenvolve a consciência do prognóstico, entende valor e preferência, delibera sobre o objetivo do cuidado e estabelece quais tratamentos são apropriados e quais não são. Só depois. A gente não chega lá, quer que entuba, quer que não entuba. Tem que fazer isso tudo aqui antes. É por isso que eu gastei um pouco aqui de tempo, mas eu acho que essa ordem bem marcada garante muito sucesso da decisão clínica compartilhada, porque coloca o médico, não de novo, não como garçom, não como policial, coloca ele nessa faixa, porque coloca ele como um guia, que marca o melhor lugar para chegar, escutando onde o paciente quer ir, e dá as melhores opções de como chegar lá. Eu acho que muito possivelmente nessa metáfora entre garçom e policial, a melhor saída para uma tomada de decisão é se comportar como um guia. Entendendo que essas coisas são muito fluidas. Aí eu lembro do Guimarães, para acabar, eu quero falar da segunda frase ali, o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Eu acho que esse é um desafio para nós, profissionais de saúde, decidindo tanta coisa tão difícil. Mas eu acho que é muito importante lembrar daquele pêndulo que eu mostrei lá. E o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não são sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Era isso, gente. Desculpa o tempo aí, caiu. Não saiu exatamente como eu queria, mas eu espero ter cumprido aí o que a Joana me pediu e agradecer de novo o convite para falar de uma coisa que me é tão cara.
Bom, doutor Munir, muito obrigada. Excelente apresentação, como sempre, né? Acho que mexe com a gente em tantos pontos, porque a gente precisa de um tempo para absorver tudo que foi falado, assim. Agora eu convido a doutora Carla Carvalho. Ela vai falar sobre alta contra parecer médico e evasão, aspectos práticos de prevenção e mediação. Bom, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo pelo convite. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa mesa, junto com o Dr. Munir, a quem eu muito admiro, e poder falar de temas ligados à autonomia do paciente, porque também são temas que me mobilizam de forma bem expressiva. Apesar da formação no direito, né, a minha atuação e a minha pesquisa sempre foi na área da bioética e especialmente discutindo aí ferramentas de afirmação da autonomia do paciente. Então, quando o Dr. Munir fala, por exemplo, de que eu chamo os familiares, a rede de apoio do paciente, não para dizer o que a mãe quer que faça com o filho, o que a esposa quer que faça com o marido, e sim, o que aquela pessoa diria, não é isso? Caso ela pudesse, isso é algo que é preciso se afirmar ainda, e nem sempre as pessoas conseguem observar isso com tanta clareza, né? E quando a gente vai falar de alta contra parecer médico, né, popularmente alta pedido e evasão, a gente, de uma certa forma, está lidando também com uma recusa. Então, acho que os dois temas de hoje são absolutamente complementares. Claro que eu acabo que tenho um foco muito no olhar da bioética e também das questões jurídicas envolvidas aqui no tema. Acho que a minha apresentação nesse sentido complementa bastante o que o Dr. Munir falou e alguns pontos até eu quero dialogar aqui falando de recusa. Porque se eu estou solicitando uma alta fora de uma indicação médica, não é isso? Ou, de forma mais radical, eu estou evadindo, de uma certa forma, eu estou abandonando um tratamento que foi me proposto com base na técnica. E vale muito o que o Dr. Munir falou acerca de a gente tem uma análise, não é isso? Primeiro do ponto de vista técnico, depois a gente vai considerar os valores do paciente na efetiva avaliação de qual é o plano de cuidado que a gente vai fazer. Não é nem só a técnica, né, num ponto de vista paternalista extremo, nem vão deixar o paciente ali sozinho nessa sua escolha, e especialmente quando a gente está tratando de escolhas que são novas na vida de uma pessoa. Dentro de uma tomada de decisão compartilhada, do modelo deliberativo de tomada de decisões, né, da própria relação médico-paciente, a gente tem que considerar que muitas vezes o paciente nem vem com aqueles valores prontos, pelo menos não aqueles valores ligados ao seu cuidado de saúde. Então, toda a solução desses casos, por assim dizer, difíceis, né? E aqui a gente especificamente sobre, para mim, o momento do conflito, né? Quando já há um potencial conflito, nem sempre, e minha defesa é que não haja conflito aqui, a gente tem que investir mesmo na comunicação. A solução disso aqui, pensando em prevenção e mediação, é ampliar a comunicação, porque normalmente a gente consegue a partir de uma boa comunicação. E uma boa comunicação, conforme muito bem falado, ela envolve técnica. A gente acha, não preciso de aprender, sou um comunicador inato, né? Aprendi a falar desde pequeno, mas aqui, uma comunicação empática, ela tem técnica para isso, especialmente porque a gente tem que conseguir ter compaixão daquele paciente. E quando o paciente se sente acolhido dentro desse contexto, normalmente você consegue evitar, inclusive, os fenômenos que eu vou falar agora. Pensando-se que quando eu estou pedindo uma alta contra parecer médico ou recorrendo a uma evasão, eu estou recusando um tratamento, a gente tem que entender também, e aí pensando em prevenir esse tipo de comportamento, a necessidade de respeito do consentimento do paciente, da autonomia desse paciente. E para falar em consentimento, para se realizar um tratamento ou para se manter internado, né, no caso aqui do meu tema específico, eu sempre tenho que vislumbrar a possibilidade de recusa. Só há consentimento livre e esclarecido se eu tenho liberdade para não consentir, né, e recusar em relação àquele tratamento médico. E, não vou repisar isso, mas como bem falado, consentimento não é um ato único, consentimento está longe de ser um documento escrito, né? E a recusa também não precisa de ser vista como algo momentâneo, radical. A gente deve buscar sempre, conforme Gilles Beauchamp fala, de pensar esse processo de consentimento que pode gerar a recusa no final. A recusa, às vezes, valida, inclusive, o processo, quando ela é feita a partir de um diálogo adequado acerca da situação. Eu tenho muita relação
com algumas equipes de cuidados paliativos, especialmente o time do Risoleta, e às vezes o que nos afronta dentro desses processos, quando o paciente quer a sua alta, insiste pela alta, ou mesmo evade, é que a gente pensa a situação daquele paciente com os nossos valores, com a nossa racionalidade. E às vezes, por mais que a gente comunique bem, que a gente faça um processo adequado, esse paciente compreenda, né, os riscos, o seu prognóstico, as consequências da não adesão àquele tratamento, que do ponto de vista técnico, nós entendemos que é mais benéfico e que é até condizente com os valores desse paciente, pode haver momentos em que os valores são diferentes também. E a gente pode ter que aceitar aí uma manifestação de vontade que é diferente do que a gente entende como melhor. Eu falo que quando a gente fala de alta pedido, alta contra o parecer médico, a gente tem que entender que isso é uma manifestação autônoma do sujeito. Obviamente, com certos cuidados, a gente tem que respeitar. E isso também não significa que acolher a recusa do meu paciente a um tratamento ou uma internação significa abandoná-la. A gente tem o direito à recusa previsto na legislação ético-profissional, coloquei aqui da medicina, mas se a gente for nas outras profissões de saúde, a gente vai ter resoluções dos próprios códigos de ética trazendo aí a autonomia do paciente, a possibilidade dele recusar o tratamento. Mas nós temos, e aí eu vou encaminhando para entrar propriamente no tema sobre a questão de evasão hospitalar e alta, que pensar alguns limites, às vezes, do direito de recusa. E o que eu proponho que a gente veja é que a gente não deve se apoiar simplesmente na 2232 de 2019 e falar assim, não, isso aqui é um limite, eu não tenho que escutar esse paciente. Até nas situações limítrofes, a gente tem que escutar o paciente, trabalhar essa recusa, porque às vezes a comunicação já resolve por si só o problema. E se em alguma situação eu for contrariar a vontade desse paciente no final desse processo, que isso seja feito da forma mais respeitosa, com menor ofensa, limitação possível dos seus direitos. Isso porque quando a gente fala de proteger a autonomia do paciente, eu estou protegendo em respeito à sua dignidade, que é um dos princípios constitucionais mais relevantes. No direito, por muito tempo se falou que o direito à vida era o direito que estava acima do nosso ordenamento. Mas, na verdade, até a vida pode ceder, não é isso, do sujeito, quando a gente está pensando em dignidade. Penso aqui em dignidade no sentido kantiano, de que é digno aquele que é tratado como um fim em si mesmo. E ser tratado como um fim em si mesmo significa que os meus valores devem ser a finalidade das minhas condutas, da forma como eu sou tratado. E quando a gente trata um paciente contra os seus valores, com base nos meus próprios valores, de uma certa forma eu estou contrariando a sua dignidade. A alta médica, e aí entrando no tema, é uma prerrogativa do médico, está lá na lei do alto médico, isso é previsto. Mas, conforme o próprio CFM há muito já fala, o hospital não é cárcere. Então, doutor Munir, não somos policiais, não é isso? Também não somos carcereiros. Então, não devemos aí buscar manter um paciente preso contra a sua vontade, salvo situações muito excepcionais. Importante a gente buscar aqui, primeiro, uma terminologia adequada sobre o que a gente está falando. Então, primeiro, a gente tem alta contra parecer médico, também conhecido como alta pedido, e que, no Manual de Padronização de Nomenclaturas do Ministério da Saúde, é tratado como uma saída do paciente do hospital sem autorização médica, mas ele comunica que ele vai sair. Então, não é simplesmente sair de forma forçada, né, por assim dizer. Então, ele decide encerrar a modalidade de assistência, então, abandonar o tratamento, desistir do tratamento, ele não concorda e ele pretende ser liberado ali, né, daquele âmbito hospitalar. E esse mesmo manual vai falar que é uma forma de desistência do tratamento. E sim, se eu tenho uma opinião médica e do ponto de vista técnico é recomendável que eu fique naquele ambiente, que eu realize o tratamento daquela forma, e apesar da comunicação eu mantenho o meu desejo de não continuar, eu estou descontinuando. O que não significa que eu vou ser abandonado. Eu posso ter tratamentos alternativos? Eu não quero ficar em ambiente hospitalar. Existe algo que possa fazer em ambiente domiciliar? A equipe pode tentar lidar também com formas alternativas aqui. A evasão já é uma ruptura muito mais radical. O paciente sai sem autorização médica, aqui estamos em comum, mas aqui ele nem comunica. Ele simplesmente se usa ali de meios de evadir mesmo do lugar onde ele está. Nas duas situações, nós temos manifestação de recusa de tratamento, porque estou falando de uma situação em que era
recomendável que o paciente continuasse o tratamento em ambiente hospitalar. E a gente tem que entender, agora, pensando-se em critérios legais e ainda na resolução 2232, que existe um direito do paciente a recusar o tratamento. Acontece que a resolução 2232 e o próprio Código de Ética Médica coloca, por exemplo, como um dos principais limites ao exercício desse direito de recusa de tratamento pelo paciente, a inexistência de risco de morte. E aqui, eu estava até buscando algumas recomendações, algumas diretrizes da EDSER para serem usadas no âmbito dos hospitais, que a autonomia do paciente capaz deve ser respeitada em caso de pedido de alta contra parecer. E aí, na evasão, a gente nem pensa tanto, porque não houve uma oportunidade de diálogo. A vontade do paciente deve ser respeitada, mesmo quando há risco de morte. Veja, os pareceres que eu li não eram sobre alta contra parecer médico, mas a gente tem a clássica situação de recusa de tratamento do testemunho de Jeová, com um entendimento que tem se consolidado para dizer, olha, eu sei que tem risco de morte. Essa pessoa, após aquele longo processo de comunicação que o Dr. Munir falou, ainda assim ela sustenta esses valores que são de descontinuar o tratamento, são de, no meu caso aqui, da alta contra parecer médico, de sair daquele lugar, de deixar a sua internação. Há um esclarecimento sobre isso? Sim. Por que não, gente? Por que eu tenho que submeter esse paciente aos meus valores, aos meus interesses, à minha racionalidade, que indica que ele deveria ficar preso, transformando ele num meio para a satisfação da minha vontade, dos meus interesses? Então, entendo aqui, e eu vou fazer um fluxograma já sobre como que eu acho que essas situações devem ser pensadas, que mesmo havendo risco de morte, se houve um adequado processo de comunicação, e mesmo assim o paciente sustenta o seu desejo de não permanecer internado, sendo capaz, nós devemos respeitar ali esses seus desejos. E lembrando que, por mais que ele contrarie os meus entendimentos nessa situação, a gente tem que tentar não sentir isso como uma frustração pessoal, porque isso não significa que a gente está numa luta para convencer, e se a gente não consegue convencer o paciente, a gente é que perdeu. Na verdade, ele está afirmando a sua autonomia. Esse paciente, ele sempre tem que poder mudar de ideia. Então, tanto na alta contra parecer médico, quanto em situações de evasão, esse paciente tem direito a ser reinternado, caso ele mude ali a sua percepção sobre a situação. De onde eu busco aqui o entendimento de que esse paciente tem direito a pedir a sua alta fora das indicações médicas, ou tem que respeitar a evasão. Não vamos sair correndo atrás de paciente igual a gente viu no começo da pandemia, né, gente? Apesar de que pandemias podem gerar exceções aqui a toda essa análise. Na Constituição, que hierarquicamente nós temos como norma superior no ordenamento, além de ter a previsão da dignidade, né, como um princípio fundamental, que eu já falei, o que significa que a pessoa deve sempre ser habilitada para perseguir os seus meios, os seus objetivos e valores, e não os que eu acho que são melhores para ela, há a previsão no artigo 5º, entre direitos fundamentais, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E, gente, as situações de previsão legal de internação contra a vontade do paciente, elas são excepcionalíssimas. A aplicação mesmo da Constituição nessa situação, ela é excepcionalíssima. Então, a gente tem que começar aqui pela uma valorização da autonomia do sujeito na realização de escolhas que dizem respeito à sua existência. São escolhas existenciais que vão surtir efeito sobre a vida desse sujeito e não sobre a vida do outro. Óbvio, mais uma vez, o diálogo é importante? Sim. Eu posso tentar convencê-lo? Sim. Mas não manipular, não coagir e não desrespeitar a vontade do sujeito. Acontece que o Código Penal tem uma normazinha, e nós estamos aí aguardando, até voltando no slide, esse julgamento dessa açãozinha aqui, a DPF 618, não vou ficar no juridiquês, mas é a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 618, ajuizada em 2018 ou 2019, e um dos objetos é trabalhar com o artigo 146 do Código Penal. Segundo o 146, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. É um crime. Então, em princípio, eu manter um paciente internado contra a sua vontade, gente, seria constrangimento ilegal. Acontece
que vem esse bendito ou maldito parágrafo 3º do dispositivo dizendo que não é constrangimento ilegal se eu fizer a intervenção médica sem o consentimento do paciente, quando há iminente perigo de morte, né, gente? Perigo de vida ainda se repete muito, ainda mais uma lei tão antiga como o Código Penal, se houver perigo de morte. E aqui temos também a coação exercida para impedir o suicídio. Também estamos falando aqui de situações de risco de morte. Então, se a gente pega na legislação tradicional, como o Código Penal, a gente teria, inclusive, uma justificação legal para fazer a intervenção, manter o paciente internado contra a sua vontade. No Código Civil, eu devia ter colocado aqui, que eu prefiro o dispositivo, mas acabei como civilista esquecendo de colocar, existe um outro dispositivo que diz o seguinte: ninguém pode ser constrangido a, e aí eu faço uma adaptação, mesmo com risco de morte, submeter-se a tratamento e intervenção cirúrgica. Veja que a gente tem dispositivos em sentido diverso no nosso ordenamento. E o STF está sendo chamado a discutir isso especificamente na situação de recusa por testemunho de Jeová. Mas esse entendimento, obviamente, que ele vai nos ajudar a lidar com as situações outras. O que eu entendo? Mesmo que exista risco de morte, se isso atinge apenas o próprio sujeito e ele compreende a situação após um elaborado processo comunicacional, nós temos que respaldar a autonomia desse paciente. E aí, o que a gente tem que pensar especificamente diante da situação? Primeiro, alta contra parecer médico. Eu tive tempo de conversar com esse paciente. Então, sempre, gente, o diálogo com o paciente e com a rede de apoio. Porque não adianta pensar o paciente como um átomo. Às vezes a gente vai precisar de familiares. Às vezes os familiares estão, como o doutor Munir falou, nos ajudando a reconstituir a vontade desse paciente. E ele mesmo não tem muito sustentáculo da sua opinião. Nessa situação, nesse diálogo, é muito importante a gente contar com o apoio da equipe multidisciplinar. Porque estamos aqui, conforme já bem falado, tratando com aspectos que nem sempre envolvem apenas racionalidade. E vamos lá, gente. Eu sei que a gente pode se preparar para a comunicação. O doutor Munir falou muito bem. Mas nem todo mundo é um comunicador nato. Às vezes eu tenho alguém na equipe com mais condições de acessar aquele paciente e seria ótimo agregar a esse diálogo. Então, em todas as diretrizes que a gente tem, inclusive as da EBSER, chamar a psicologia, chamar a assistência social pode ser muito útil nessas situações de potencial conflito. Eu tenho que observar se esse paciente tem capacidade, e aqui eu estou pensando em capacidade no sentido legal, ele é maior de 18 anos ou não curatelado? Capaz. Mas pensemos também se ele tem competência, que é um processo complexo de entender se ele consegue compreender o seu diagnóstico, os riscos, ele consegue vislumbrar seu prognóstico e me ajudar a estruturar esse plano de tratamento. Porque às vezes eu tenho pessoas que diante da lei são capazes, gente, mas diante do caso, negam o seu quadro e não estão competentes. E aí a gente vai ter que pensar essa situação de forma especial também. Tem que observar, e acho muito importante a gente ressaltar isso, porque isso não está ainda na maior parte das diretrizes, se esse paciente, antes do momento de incapacidade ou incompetência, deixou registrado as suas diretivas antecipadas de vontade, em que ele já falava sobre como que ele gostaria de ser tratado nessas situações. Se há risco de morte ou risco à saúde de terceiros. Vou falar só do risco à saúde de terceiros, primeiro, porque aí no fluxograma eu vou explicar essas outras questões. Quanto ao risco à saúde de terceiros, e aí eu posso falar tanto de pessoas específicas quanto à saúde pública, isso seria um limite ao exercício do direito de recusa, inclusive uma recusa de manutenção em isolamento, em ambiente intra-hospitalar, porque isso seria um abuso de direito, já que essa decisão ela não impactaria apenas o bem jurídico do próprio sujeito, mas impactaria gerando risco de morte, de agravamento para outras pessoas. Então, talvez essa aqui, juridicamente, seja a única situação em que a gente poderia efetivamente contrariar a autonomia do sujeito após todo o processo de consentimento. Se, ao fim de toda a discussão, a gente entender que o paciente deve ter sua autonomia respeitada, e essa é a regra, eu posso solicitar a ele que assine um termo em que ele assume a sua recusa e a responsabilidade por isso. Quando a gente está falando de paciente incapaz, é um pouco mais complexo. Já vou tratar isso na próxima tela. E se o paciente não quiser assinar esse termo de recusa e responsabilidade, vou fazer o devido registro no prontuário. Aliás, gente, registrar no prontuário da forma mais cuidadosa possível, a gente deve fazer em todas essas situações. Aí eu falo muito como advogada e não estou aqui preocupada em ficar prevenindo processo, não, porque se a gente age de forma ética,
comunica bem com o paciente, normalmente a gente já previne o processo. Mas a obrigação de registrar o prontuário, ela é geral e a gente deveria fazer em todos os atendimentos, em todas as situações, mas aqui especificamente, em situações em que vai haver um risco de morte, em que a gente sai do curso normal do atendimento, esse registro deve ser mais cuidadoso. E se esse paciente se recusa a assinar esse termo de pedido, não é isso, da alta, eu posso pedir 2 testemunhas, não é isso, que assinem ali, manifestando que foi um pedido dele, para que a gente se resguarde também de que houve um registro adequado. Hoje, o judiciário tem trazido muito essa importância de que, mais do que não errar, de não tomar condutas inadequadas, a gente tem que registrar que a gente fez certo aquilo no prontuário. Então, aqui, eu ressalto a importância de fazer registro no prontuário. Estava falando com a Isabela e com a Joana, que fazer fluxograma para a gente do direito nem sempre é uma coisa fácil. Eu tentei ferramentas tecnológicas, mas fiz do jeito tradicional. Fiz um fluxogramazinho do que a gente tem que pensar quando o paciente me solicita ali uma alta numa situação em que eu não indicaria que ele tivesse uma alta. Primeira coisa, eu vou observar se ele é legalmente capaz. O paciente é capaz? Sim. Então, esse paciente, diante da lei, ele é maior de 18 anos, não é curatelado, ele é capaz. Aí eu vou olhar no segundo aspecto, ele é competente? Porque, como eu disse, eu tenho pessoas capazes, mas que não conseguem compreender as informações que são dadas. Especialmente, nós podemos falar em situações em que o sujeito já poderia ser declarado incapaz mesmo perante a lei, porque já tem uma das hipóteses de incapacidade, ele não tem discernimento para tomar decisões no seu próprio interesse, mas de fato não foi incapacitado. E vamos lá, gente, vocês que estão no hospital no dia a dia, sabem que isso aqui é muito comum. A gente enrola de fazer curatela, de fazer interdição, porque são processos delicados, que geram muitas dificuldades familiares, e às vezes em famílias bem estruturadas, ou em famílias que não têm poder aquisitivo para contratar uma assessoria para isso. Ou mesmo conhecimento sobre como que isso funciona, as pessoas lidam com pacientes incapazes sem incapacitá-los, mas eles são competentes, eles conseguem compreender e tomar decisões no seu próprio interesse. E, gente, mesmo uma pessoa que não tenha uma incapacidade, mas às vezes está num quadro de saúde que lhe altera essa possibilidade de compreensão, eu posso vê-lo concretamente e entender que há uma incapacidade de fato, que é o que eu chamo aqui de competência. Beleza. Às vezes, gente, isso às vezes é doído. Eu tenho um paciente que tem um diagnóstico compatível com uma retirada de capacidade pelo direito, então, determinada situação de esquizofrenia, ou até uma demência, mas que, diante daquela situação, ele compreende o diagnóstico, ele dialoga com a equipe, forma-se dentro de uma lógica deliberativa quais são os valores daquele paciente, e ele consegue escolher. Então, esses conceitos de capacidade e competência, eles têm que ser vistos de forma associada, para que a gente também não use como desculpa, o paciente discorda do que eu acho que é melhor para ele. Acho que ele não é capaz, não. Acho que ele não está lúcido, não. A gente tem que problematizar isso aqui. Mas vamos lá. Estou falando do paciente que é capaz e é competente. Ele entende a consequência da alta pedido, que não é algo recomendado, que pode trazer agravamento do quadro dele. Assina o termo de recusa e a gente vai permitir que ele tenha alta pedido. Mas se tem risco de morte nessa situação? Gente, se ele é capaz, se ele é competente, mesmo com risco de morte, eu não vejo, diante da Constituição, motivo para a gente manter esse paciente internado contra a vontade dele. Carla, mas não tem o entendimento do Código Penal? Tem uma fala que eu repito em toda vez que eu falo sobre esses assuntos. A gente não deveria deixar de fazer o que é certo do ponto de vista ético por medo do direito. O direito não pode entrar na situação e acabar com a ética, né, gente? Beleza, mas às vezes o paciente não é competente. Ele não consegue entender aquilo adequadamente, ele está em negação, e eu preciso, né, Munir, de mais tempo para dialogar com ele sobre essa situação. E lembre, estou sempre ressaltando que diálogo e busca de não conflito aqui é o essencial. Se ele não é competente, tem risco de morte? Aí agora o risco de morte vai ser muito importante. Tem. Agora eu vou acionar o jurídico do hospital, eu vou chamar os órgãos competentes. Isso é previsão das próprias normas do conselho, e a gente tem que tomar um cuidado. Não, eu nem vou dizer que eu acredito que sempre que a gente tiver, por exemplo, um menor de idade, a gente tem que tratar contra a vontade dele quando há risco de morte, não, viu, gente? E aí são discussões bioéticas bem profundas que têm uma dificuldade jurídica sobre isso. Mas aqui, em se tratando de incapaz,
se tratando de uma situação em que não há uma condição de compreensão adequada, a gente vai precisar de apoio. Se for menor, por exemplo, a gente pode chamar o Conselho Tutelar. Em qualquer incapaz, a gente pode buscar o Ministério Público diante dessas situações, mas volto no slide anterior. Sempre que a gente conseguir resolver essa situação no diálogo, é melhor e menos traumático para todo mundo. Agora, é incapaz ou é incompetente, mas não há risco de morte. Gente, eu posso sim liberar aquele paciente. Se não há risco de morte, vamos liberar e o representante dele, o responsável legal, vai assinar esse termo de recusa. Envolvemos alguns riscos aqui, mas volto a dizer, com diálogo a gente consegue manejar melhor essa situação. Agora, se o paciente não é capaz, de acordo com a lei, primeira coisa que eu vou observar, ele, se em algum momento anterior ele foi capaz, ele deixou manifestado uma diretiva antecipada de vontade, que ele falava, por exemplo, que ele queria ficar em ambiente domiciliar diante daquela situação. Se tem uma diretiva antecipada de vontade, eu vou observar o que estava na diretiva. Isso pode implicar a alta desse paciente. Se ele não tem a diretiva antecipada de vontade, a gente volta para a mesma lógica aqui. Vou conversar com os familiares, essa é a hora que a gente aciona a rede de apoio. Eu prefiro nem falar familiares, sim rede de apoio, porque às vezes a rede de apoio não é constituída por familiares, não é isso? E tem pessoas que estão fora da família que conseguem, na tarefa, como o Dr. Munir falou, de me ajudar a reconstruir a vontade do próprio paciente, fazer isso melhor para os familiares. Mas aqui, mais uma vez, sempre fazendo prevalecer ao máximo a vontade e os desígnios daquele próprio paciente. E para finalizar, porque eu também já passei o tempo, falei que não ia passar, mas não consegui, as situações de evasão elas são complexas por si, porque há uma ruptura muito mais traumática, não é isso? E forte da relação. A evasão, a primeira coisa que a gente tem que observar, é claro que isso a gente faz também na alta pedido, mas na evasão mais ainda, é buscar o diálogo preventivo. Porque se o paciente já evadiu, gente, é porque o diálogo aqui foi rompido, não é isso? O diálogo preventivo, porque há sinais de que aquele paciente vai evadir, no sentido de que ele já está manifestando sua recusa, ele já está pedindo e os ânimos ali se exaltando, não é isso? Para ser levado para casa, para ser liberado no hospital. Diante dessas situações de potencial evasão, as meninas não falaram que chegou o paciente aí com potencial de evasão hoje no hospital? Como que a gente faz nessa situação? Mais uma vez, a gente investe mais ainda no diálogo, chamando a equipe multi aqui sempre que possível para agregar nesse diálogo. Podemos usar mecanismos, talvez, físicos de conter uma evasão, no sentido de ter controle de circulação no hospital, não é isso? Existem catracas, existem formas de, pelo menos, acompanhar esse processo do paciente. Mas olha, o paciente quer ir embora, Carla. Eu vou amarrar ele? Nós não somos policiais, né, doutor Munir? Não somos carcereiros. Gostaria que ele assinasse alta pedido nessa situação, fazendo toda a análise que a gente fez até agora. Mas eu não posso obrigá-lo a permanecer internado. Nessa situação, eu vou fazer um registro, mais uma vez, no prontuário. Se é evasão, o paciente obviamente não assinou, nem vai assinar. Vamos pedir 2 testemunhas que assinem ali esses registros, até porque se tiver alguma discussão posterior disso, eu posso chamá-las para confirmar aquilo que aconteceu. A conclusão aqui, né, é de que não são situações fáceis, mas a gente sempre deve tentar resolvê-las e apurá-las diante do diálogo. Mas a gente tem que, mais do que tudo, passar por cima da ideia de que a gente simplesmente contraria a vontade do paciente, porque ele não é racional nessa situação. Porque todo paciente que deseja algo contra a indicação e após longo diálogo, simplesmente está depressivo, não consegue entender. A gente tem que tentar acessar. Mas se após todo esse compartilhamento de informações, o paciente sustenta a sua vontade e não há risco para terceiros, eu entendo. E eu acho que pela visão que eu já encontrei até no sistema DEBSER, sobre esse tema, sobre temas de recusa, que a gente tem que aceitar a vontade desse paciente. Se munindo de determinados cuidados, especialmente aqui em relação ao registro adequado no prontuário, para que, se eventualmente a gente tiver discussões posteriores, a gente tem como mostrar que nós esgotamos aí todas as possibilidades de prevenir o conflito e a ruptura da relação. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bacana. Relembrando, meu nome é Fabiano, né? Agradeço muito a fala de vocês.
todo mundo que vai assistir uma palestra, uma coisa nesse sentido, espera receber uma receita de bolo para resolver os conflitos que estão vivendo naquele dia, né? Porque isso é diário. Bom, o Dr. José Nalon, ele certamente recebe isso diariamente, né, doutor? Dúvidas, questionamentos. Então, eu acho que, assim, eu vou pedir para o senhor iniciar a discussão nesse sentido, que eu acho que o senhor também tem uma experiência vasta na resolução de conflitos semelhantes. Muito obrigado pelo convite dessa participação e cumprimento a todos, desejo boa noite a todos. E fiquei muito bem impressionado com as duas falas, tanto do Dr. Munir, na questão da comunicação, não é? E com a doutora Carla, de um período muito curto, conseguir trazer informações extremamente importantes e no sentido de tomada de decisões junto aos pacientes, aos familiares. Isso é muito importante. A medicina hipocrática, também chamada de paternalista, ela era assim, exercida com uma certa truculência, porque o médico se colocava como o senhor da verdade, ele que conhecia tudo, e o paciente subjugado à vontade propedêutica e terapêutica do médico, sem discussão, porque aqui quem sabe sou eu, e você tem que me obedecer, senão não chegaremos a lugar nenhum. Então, o reconhecimento dos direitos da pessoa, da dignidade da pessoa, evoluiu progressivamente, até que nós temos hoje uma valorização, se não estiver ainda no ponto ideal, em alguns momentos eu acho que até extrapola um pouco essa autonomia quando se fala, por exemplo, em plano de parto, né? Em que há um exagero de liberdade de decisão da paciente, às vezes cerceando medidas reconhecidamente eficazes, né? Cientificamente reconhecidas, e que o médico fica constrangido de adotá-las, e muitas vezes tem que lançar a mão da chamada objeção de consciência, no sentido de recusar o tratamento para aquele paciente, uma vez que ele não se encontra em situação de risco, então o médico abdica de cuidar daquele paciente, fazendo o encaminhamento para que outro aceite as propostas dele, que para alguns é um tanto exagerada. Gostei demais das colocações do Munir, no sentido de o médico ter a capacidade de comunicar, a capacidade de empatia, no sentido de sentir o que o paciente tem, mas ter a capacidade de se colocar no lugar do paciente, e dessa forma ele ter maior possibilidade de ser compassivo na condução do paciente. A questão da urgência e emergência, né, em que o médico não vai ter muita facilidade de obter termo de consentimento livre e esclarecido. Ele vai tomar as atitudes que ele reconhece que seriam adequadas, eficazes, reconhecidas, sempre em favor do paciente, é óbvio, né? Uma coisa que nós encontramos muito é o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é muito técnico, ele é muito padrão, ele não esclarece para o paciente. Em uma certa ocasião, uma paciente que precisava de uma cirurgia na perna, ela assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, mas quando o mau resultado sobreveio, ela então discutiu que ela concordou, mas na verdade ela não sabia o que aquilo poderia acontecer com ela. Ela assinou porque o processo de internação é muito mecânico, ela foi empurrada a ladeira abaixo, no sentido de assinar, entrar no hospital e aceitar aquilo que foi feito. Ela então disse, poderia ter sido conversado melhor, né? Não me disseram que esse mau resultado poderia acontecer, porque fala-se de uma forma genérica, maus resultados podem ocorrer, mas sem especificar, né? Então, há uma série de dificuldades ainda
no termo de consentimento livre e esclarecido, que permita ao paciente entender com clareza. O médico tem que se assentar com ele, trocar em miúdos, né? E é justamente nesse momento a questão da empatia. Poderia ser eu estar ali e sendo empurrado ladeira abaixo. Então, eu acho que os colegas que estão nos assistindo poderão ter dúvidas em relação a tudo que foi dito e nós poderemos tentar dirimir as dúvidas que estiverem presentes. Pois é, como eu disse, às vezes a gente realmente vem com o desejo, né, ou na expectativa de uma receita de bolo, mas eu acho que o que o Munir trouxe, e a doutora Carla também trouxe, Munir, desculpa, você é da minha cozinha, né? E a doutora Carla trouxe, eu acho que ajuda demais. A gente não vai ter um guideline, ou a gente não vai ter um algoritmo para a dona Maria, para o senhor João, né? Mas você ter um algoritmo, alguma coisa em que você consiga delinear isso. Eu vinha trazendo algumas ideias, eu acho que muitas delas já foram explicadas, né? Por exemplo, o paciente que está com depressão, até que ponto ele vai ser considerado capaz ou competente? E o Munir trouxe um negócio muito interessante, que é perguntar a ele, fazer essa jogada, né? Você gosta da Coca, mas você vai ter que falar o que é ruim dela, né? E se você não gosta da Fanta, você vai ter que falar o que é bom dela. Talvez isso tire um pouquinho essa questão do paciente deprimido ou do paciente que às vezes não está no momento legal de tomar decisão. E talvez por conta desse desejo, a gente recebeu uma dúvida aqui que eu vou passar para vocês. Que o Dr. José Nalon, ele nos trouxe, né, um ponto para discussão em relação aos passos da comunicação, na anatomia da comunicação, como conduzir em situações de urgência e emergência, quando não houve comunicação prévia. O que priorizar? Eu vou já antecipar um pouco a necessidade do médico de ambulatório ter a responsabilidade de prevenir isso, né? O médico do ambulatório, ele tem que se antecipar e proteger paciente e médico emergencista, né, com a conversa adequada com esse paciente. Ou seja, o paciente doente, em que alguns procedimentos podem ser clinicamente inapropriados, né, ou até mesmo fúteis, no conceito que o Munir trouxe, esse paciente ele já está doente, ele tem certamente, né, acho que 99% das vezes ele vai ter um médico com quem ele já deveria ter discutido isso e o médico já deveria ter puxado esse assunto. Então, chamo aqui a responsabilidade de todo médico que faz ambulatório para que isso aconteça. O paciente que chega numa urgência e emergência e que procura um hospital, ele está estabelecendo um contrato tácito, né, doutora Carla, de que ele fala assim, olha, eu não sei me tratar, estou contratando você para que você me trate da melhor forma possível, né? Isso é a emergência clássica, em que não há o que se discutir, né? A vida está em risco, e aí isso pode, ele tem que ser feito tudo, entre aspas, né? Nós no cuidado paliativo, a gente evita muito de falar esse tudo, porque nós do cuidado paliativo fazemos tudo também, né? A gente insiste nisso, né? Fazemos tudo que é adequado para este paciente. Mas estou me delongando, vou deixar... Fabiano, claro que ele pode chegar na urgência já com alguma manifestação de diretivo antecipado, né? Isso. E aí e volta no que você falou sobre o médico do ambulatório, o médico que já assiste esse paciente, trabalhar essas informações para que essa diretiva seja feita de forma adequada, né? Que ela efetivamente seja refletida. Agora, o que a gente vai ter em geral na urgência e emergência é um paciente que não refletiu.
né? Porque ele precisa normalmente de amparo para essa reflexão. Tirando as situações clássicas de religião, normalmente você não pensa em decisões, o leigo no Brasil ele não pensa em decisões graves de saúde de forma antecipada, né? E aí, se não há um prazo mínimo para diálogo no momento, a gente está dando uma autorização para... É o que a gente fala, a gente abandona o paternalismo, mas entre aspas, o Mani falou bem sobre isso. O paternalismo tem situações de conveniência, urgência e emergência, especialmente com paciente inconsciente, a gente às vezes não tem muito o que discutir, né? Mas eu quero falar uma coisa aí. Desculpa, mas cocei aqui. Acho que tem alguns problemas. É impossível discordar do Fabiano que quando a gente tem ambulatório de pacientes com doença grave, é um papel do médico o início, e mais do que o início, a elaboração dessas conversas. Isso é assim, né? Acho que isso deve ser feito no ambulatório de cardiologia, de pneumologia, de nefrologia, de oncologia, e acho que o Fabiano sabe muito bem, a gente começou com uma equipe de cuidado paliativo, vou falar assim, manquitola dentro do hospital, mas a gente já tinha um ambulatório, né? De tanto que eu acho que o ambulatório é importante e o hospital é um desdobramento, né? E hoje eu faço a mesma coisa, onde eu trabalho, eu tenho um ambulatório estruturado e estou tentando estruturar o hospital também. Então, assim, estou de acordo. Entretanto, cara, é importante falar duas coisas. Eu vou contar dois casos rapidinho, assim, que aconteceram recentemente. Eu atendi Aí, Fabiano, eu falei que quando eu começasse a responder com caso é porque eu estava velho, além de eu estar careca, eu estou velho mesmo. Começa a explicar por exemplos, né? Mas eu estava com um familiar, um paciente, pai de uma amiga minha médica. E eu conheci ele já no contexto CTI. Eu conheci ele como paciente no contexto CTI e a gente foi fazer um plano avançado de cuidado com ele internado no CTI. E as duas filhas totalmente cientes, uma reunião, vamos dizer assim, fácil. Todo mundo entendeu o que aconteceu e a gente deixou tudo combinado e tudo muito claro. Uma reunião feita em 2 tempos. Assim, não vamos entubar, não vamos iniciar noradrenalina, tudo o que não ia fazer, o que ia fazer. Vamos ressuscitar volemicamente, vamos trocar antibiótico, vamos manter antitérmico fixo, se desmamada VM sai, estava tracostomizado, sai do CTI, eventualmente com parâmetro baixo no ventilador. Então a gente começou a traçar planos muito claros. Um dia eu não fui no hospital, tem um dia que eu não vou, na quarta-feira. Na quinta toca meu telefone de manhã, escuta, ele ficou chocado. Você acha que começa na hora? Aí você respira fundo, arruma a perna, fala, o que está acontecendo? Aí você lembra do pêndulo. E fala, calma, bicho. Calma. É um pouquinho de medo. Só pergunta. Fala, desculpa, eu não entendi. Você está me perguntando de noradrenalina? Sim, de noradrenalina. Então, a gente não conversou, eu entendi. Não, claro, Munira, tá tudo bem. Volta rapidinho. Então, assim, depois que você já acolheu, então, assim, lembrar disso, porque eu vou morrer de trabalhar no consultório e vai chegar no pronto-socorro e vai perguntar cadê a Nora. Aí você vai falar, Nora, mas o doutor não conversou com você? Conversou, claro. Boa parte das vezes, quando está bem assistido, esse processo é normal, só para a gente evitar muito conflito entre os profissionais. Acho que isso é uma coisa. É normal até, Munir. A gente, né? Será que eu estou certo? Será que eu fiz certo? E Munir, uma coisa importante, é claro que profissionais podem discordar, né? Sobre o manejo adequado, mas a gente tem que tentar falar uma linguagem harmônica com o paciente, porque isso agrega tanto sofrimento. E eu falo, eu brinco que meu maior título é ter vivido o fim de vida do meu pai, sabe? Que foi um fim de vida com condições difíceis, e que uma das maiores dificuldades é que a equipe, as informações eram completamente divergentes. Isso, gente, quebra confiança em qualquer relação. Total. Eu ali, como eu sou da área, eu ficava costurando com os médicos para conseguir construir uma linguagem comum. Agora, o que eu via dos leigos que viviam processos próximos eram, inclusive, gerar desconfiança. E aí o problema vira jurídico, muitas vezes. Isso é péssimo. Claro. Hoje é difícil um paciente, eu acho, falar alguma coisa assim e eu realmente sair do sério. Mas tem um negócio que, assim, aí eu tenho que fazer esforço. Quando eu recebo o recado ou vejo alguém dando recado para a equipe pelo paciente.
E isso é ruim demais da conta, entendeu? Nossa, Luiz, não acredito, a nefrologia passou aqui e te disse que a ureia caiu? Cara, não manda, não faz isso, bicho. O cara já está doente. A família já está preocupada. Não faz isso. Tranca o contexto tranca no quarto. Desculpa. Tranca no quarto. Joga uma faca para cada lado lá. Eu não tenho problema nenhum de ficar brigando numa sala de discussão médica. Estou exagerando aqui, não é briga. Mas assim, fica uma hora lá conversando. Depois do consenso entre a equipe, aí você constrói um plano de cuidado com o paciente. Não leva recado para a beira do leito. Isso era uma coisa que eu ia falar. Só mais um segundinho. Sobre tempo. Aquele slide que eu coloquei, se quiser eu coloco de novo, anatomia da comunicação, a gente, quando começou a conversar sobre aquilo, foi no Covid. E aquele primeiro passo ali da confiança, aquilo é 2 minutos. Bom dia, Fabiano. Sua mãe, olho no olho. Sua mãe está internada aqui desde ontem. Ela está viva. E eu te prometo que eu não vou falar nada que não seja verdade. Assim, é avassalador. A única contribuição que eu pude dar na Covid, porque eu sou oncologista, foi dar notícia do CTI para a turma ficar lá dentro do CTI, trabalhando. Falei, não, pode deixar que as notícias ruins eu dou todas. Me passa aqui. E aí eu fui pro CTI fazer isso. E isso, cara, era um negócio assim, quando eu aprendi a fazer, são 3 frases. Oi, eu gostaria de estar em outro lugar, eu vou te dar uma notícia difícil, mas eu te prometo que tudo que eu falar é verdade. Olhando no olho do cara pela tela. É igual drenar pus. Aí depois você vai, um pouquinho, então não perde tanto tempo. Então a gente viu aqui que ela está no 3º dia de Covid, já está com corticoide, e está indo esses pontos bem, aqui não está indo tão bem. Aí já passou, aí ele fala um pouco do medo, da preocupação, você acolhe, sincronia cognitiva. Funciona. Dá para fazer com pouco tempo, é isso que eu estou falando. Agora, é claro, gente, tem casos difíceis em tudo que é lugar, né? Semana passada... Se tiver mais tempo, ajuda bastante, né? Se tiver mais tempo, é melhor. E assim, mesmo com o tempo, a gente estava dialisando uma paciente que eu não queria dialisar. Ninguém queria dialisar e a gente estava dialisando no CTI semana passada. Às vezes você não consegue. Estava dentro da faixa do aceitável. Não era fútil, na nossa opinião, era clinicamente inapropriado, mas tinha várias questões envolvidas que a gente não conseguiu encapar esse fio desencapado. Dialisou 3 dias lá. Depois na história do meu pai, Munir, foi preciso uma tráqueo mais 3 dias para família, o restante da família conseguir absorver aquilo, fazer suas despedidas e aceitar a decisão. O limite da futilidade, ele não é só técnico, né? Ele também envolve o sentimento das pessoas, os valores e até o sentido de futilidade para cada pessoa, né? O que é fútil para um pode não ser para outro. Desculpa, Carla. O de fútil eu acho fácil. Porque fútil é fisiológico. Ok. Agora, tá? Então fútil eu não acho que é problema, não. Estou sendo chato no conceito. Agora, clinicamente inapropriado é isso que você está falando. O que é clinicamente apropriado e inapropriado, aí nós vamos negociar sempre, cara. Aí é isso. Senta devagar, lê um livro de negociação, aprende as técnicas, medita, faz autocuidado e vai para a conversa de coração aberto. Ouve. Esse cara que estava batalhando pela diálise, ele é pré-dialítico. Toda hora que a gente falava que a gente não ia dialisar a mãe, ele ouvia que a gente estava abandonando a mãe e ele. Não tem jeito, calma. Era isso. Eu cortei muita gente aí, prometo não falar mais nada. Eu acho que era o que eu gostaria de falar é exatamente isso. Na urgência e emergência, existem contextos distintos. Se eu estou num pronto-socorro e me vem uma ambulância trazendo um indivíduo, foi apanhado na rua, atropelado, ele tem um TCE, chega inconsciente, está em choque hemorrágico, e eu vou preocupar se ele é testemunha de Jeová ou não. Onde é que eu vou obter essa informação para poder evitar o uso do componente sanguíneo? Ou é imperativo? Eu vou fazer, depois nós vamos discutir. Né? Eu tive uma ocasião, um recém-nascido, que no dia da alta percebemos que ele estava extremamente ictérico e a dosagem deu 25 de bilirrubina indireta. Expliquei para o pai e para a mãe que eles não poderiam levar. O menino estava numa zona limítrofe para fazer uma exsanguínea transfusão. E eles se recusaram porque eles eram testemunhas de Jeová. De forma nenhuma, não vai fazer isso. Falei, olha, a criança tem risco de sequela neurológica, expliquei a razão da impregnação e tal. E eles insistiram na tese.
Falei, eu não vou ser omisso nesse caso. Eu fiz a É mais comunicação menor. ao juizado da infância, exatamente, e ele, então, autorizou que eu tomasse as providências que eram necessárias. Eu expliquei para eles, olha, vocês vão ser destituídos do poder pátrio, ainda que temporariamente, para que a gente possa ajudar o seu filho a recuperar e não ter o risco de uma sequela. E assim, eles concordaram, não foi nada áspero, a gente conversou com delicadeza, mas explicando que não havia tempo a perder. Se em 48 horas a criança atingiu aquele nível, em mais 6 horas poderia ter mais 5 pontos aí na bilirrubina indireta, e aí a exsanguínea transfusão nem seria tão mais eficaz. Fez fototerapia, tríplice, tudo, e a criança saiu muito bem e a família ficou satisfeita. Quer dizer, houve ali uma flexibilização, né? A gente tem o dever da informação, ele tem o direito à informação, ele tem o direito da recusa, mas eu também não posso permitir que esse direito extrapole sobre aquele que não tem nem a possibilidade de decidir por si. E assim é que a gente realmente tem que conduzir. É muito diálogo, flexibilização, avaliação de riscos, evitando, obviamente, que o paciente seja a vítima de uma conduta inadequada por decisão de um familiar, por decisão dele próprio. Mas se eu não consigo convencer de forma alguma, levando em conta a autonomia, a liberdade que está previsto na Constituição, ele vai ter que realmente, nós vamos conduzir dessa forma. Muito bom. Joana, nós estamos às 9h15. Sim. Deixa Acho a que gente pelo não para de adiantar falar, né? da hora, acho que pelo adiantar da hora, a gente pode encerrar o nosso segundo dia do Fórum Institucional de Direitos do Paciente na Prática Assistencial. Eu convido todos a participar do terceiro dia, que será no dia 23, na semana que vem, tá? A gente vai falar de TCLE sobre perspectiva médica, o TCLE sobre a perspectiva do direito e depois sobre pacientes vulneráveis. Eu acredito que também vai ser um dia muito enriquecedor. Agradeço a todos pela participação e abraço, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Ótimo ver vocês. Boa Viu? noite. Boa Obrigado, noite. saudade. Você já fechou o YouTube? Boa noite, gente. Obrigada.